Tem muita gente que não se atreve a ler 1 Coríntios capítulo 7 de forma detalhada, versículo por versículo, porque sabe que algumas coisas são de complexa compreensão pelo fato do indivíduo ser carnal. Se você é espiritual, se você é uma pessoa preocupada realmente com a salvação da sua alma, não estará preso a desejos carnais, a sensualidade, ao erotismo, a pornografia, a imoralidade. Não estará preocupado com casamento ou em ficar solteiro. Você estará preocupado com a santificação da sua alma e não se importará muito com o preço a ser pago se isso te levar à salvação. Ok? Então eu quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 7, prestando bastante atenção em cada versículo que estaremos lendo. Ok? 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1. Ora, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele está se referindo ao dito no capítulo 5, que ele tratou, a questão que ele tratou no capítulo 5, aonde o filho se deitou com a própria madrasta. Então Paulo está dizendo, referente às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então é bom que o homem não toque em mulher. Não é melhor o homem tocar em mulher. O bom é que ele não toque. Ok? O bom é que não haja relação sexual entre o homem e a mulher. É bom que o homem não faça isso. Que o homem não toque em mulher. Isso é bom. Mas, ou seja, ele está abrindo aqui um porém, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido, por causa da prostituição. Mas o bom é que o homem não toque em mulher, que a mulher não toque em nenhum homem, que se mantenham virgens, que se mantenham em castidade, que tendo perdido já a sua inocência, se puderem, que permaneçam em castidade e recobrem a sua inocência, ainda que não podendo mais fisicamente, todavia no entendimento. Mas vamos dar continuidade. Eu não quero que você compreenda por meio do meu entendimento. Eu quero que você entenda o que o texto sugere. Ok? Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte ou forma a mulher para com o marido. O que é pagar a devida benevolência? Vamos lá. Se eu sei que o bom é não tocar em mulher, se a mulher sabe que o bom é não tocar em homem, se casados, um cônjuge ainda não alcançou essa estrutura, não consegue viver em castidade, não tem domínio ainda sobre as paixões do seu corpo, o que ele deve fazer? Ceder para este cônjuge. Isso é ser benevolente, compreensivo. Olha, ele ainda não consegue, ela ainda não consegue, eu vou ceder para colaborar, para que o pecado não venha levá-lo ao adultério ou qualquer outro tipo de meio imoral de satisfação da carne. Ok? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Ou seja, o corpo da mulher é para a satisfação do marido. Quem tem poder sobre o corpo dela é aquele que vai se satisfazer, o seu marido. Da mesma forma, o corpo do marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, que nem a sua esposa, porque é ela que com o seu corpo, por conta da sua falta de domínio próprio, irá se satisfazer para não pecar fora. Tem o próprio marido, tem a própria esposa. Aí ele diz, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ou seja, se o cara é incontinente, se o cara não consegue ter continência, castidade, domínio sobre as suas paixões, então, por consentimento mútuo, ele e a mulher acordaram ficar em santidade, orando e se consagrando. Mas depois de finalizado este propósito, por conta da incontinência, pelo fato de serem descontrolados, pelo fato de ainda não terem domínio, continência sobre as suas paixões, há a necessidade que se ajuntem. De outra forma, pelo fato de serem incontinentes, descontrolados, de não terem domínio sobre as suas paixões, Satanás pode vir a tentá-los, mas tentá-los por conta da vossa incontinência. Se o cara é casto e a mulher é casta, Satanás não terá domínio sobre eles, não os tentará acerca das paixões, da incontinência, ok? Por quê? Se eles são santos, se eles têm domínio sobre o seu corpo, sobre as suas paixões, se eles vivem em castidade, como é que Satanás vai tentá-los se eles já mortificaram as suas carnes? Mas, todavia, se são incontinentes, se são pessoas que ardem em paixão, que não conseguem se controlar, se conter, então é bom que se unam ao findar do propósito de oração e consagração, para que não sejam tentados por Satanás. Satanás só pode tentar alguém ao adultério, à masturbação, à pornografia, à imoralidade, se o tal for incontinente. Se o indivíduo tem domínio próprio, se o indivíduo vive em castidade, ele é contido, como é que ele vai ser tentado por Satanás se esse tipo de paixão não exerce mais domínio sobre ele? Não tem como, ok? Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo está dizendo, olha, eu estou dizendo para que vocês sigam esse procedimento de consagração por um período e depois que se unam novamente, tenham o ato por conta da vossa incontinência. Eu estou dando essa ordem não por mandamento, é uma exceção. Ele diz, olha, digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque o mandamento seria a castidade. Vencer Satanás com a continência, com a castidade, com a santidade. Mas por conta da incontinência, ele por permissão dava às pessoas essa liberdade de após a consagração se unirem para que Satanás não os tentasse. Mas Satanás só tenta quem é incontinente. Os adultérios existem por causa da incontinência. A pornografia existe por causa da incontinência, devido à idolatria que a prostituição promove sobre a aparência física desejada do outro, ou desejável do outro. Assim também a masturbação e todo tipo de imoralidade sexual é por conta da incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens, olha só, quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, ou seja, castos. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Ou seja, existem pessoas que têm o dom para casar e outras pessoas que têm o dom para viverem solteiros, ok? Então, tem aqueles que têm um dom para se casar e aqueles que têm um dom para ser solteiros. Alguns casados com o tempo recebem um dom para viver, ainda que casados, como se fossem solteiros, como se fossem virgens, como se fossem castos, como se não tivessem esposa, contraído núpcias. Vivem continentes, no domínio das suas paixões. Vivem na mortificação da sua carne, vivem em castidade. E você vai entender o que eu estou dizendo logo logo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas ou aos viúvos que lhes é bom se ficarem como eu.
Mas se não podem conter-se, olha só, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se? É viver ardendo em paixão, é viver cheio de desejos eróticos e morais, descontrolados sexualmente. Então Paulo pede, olha, se vocês não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, Paulo diz, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Então Paulo está pedindo o quê? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, a mulher se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, digo eu, Paulo está dizendo, eu. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Paulo está dizendo ele. Mas o que nós entendemos é que isso era algo que vinha de Paulo e não do Senhor, porque ele está dizendo, digo eu, não o Senhor. Quer dizer que nós entendemos o contrário, que o Senhor, ele pedia o quê? Que se a mulher ou o homem fossem casados com descrentes e os tais não aceitassem a fé, para evitar problemas, era bom, era melhor que se apartasse. Era melhor que se apartasse. Todavia, Paulo enfrentou situações aonde a postura trouxe a conversão do seu cônjuge que era descrente. Então Paulo diz o seguinte: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ok? Porque onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Olha que interessante. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Agora preste atenção. Se você foi chamado, se você se converteu solteiro, em castidade, permaneça. Se você foi chamado casado, permaneça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Permaneça. Se todavia estiver abrasado, é melhor que se case. Se todavia puder se separar, é melhor que se separe. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Como é que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou desde a sua mocidade, solteiro, alguns até nasceram dentro da igreja, mas os pastores ficam empurrando o casamento, querendo te casar, querendo obrigar você a ter alguém. E às vezes você não quer, você quer viver para Deus, mas por conta da pressão, você acaba cedendo e se envolvendo com alguém, e às vezes aquela pessoa tira a sua paz, tira a sua felicidade, tira a sua comunhão, sua união com Deus. Ocupa um tempo que você dedicava a Deus. E aí, foi bom isso? Claro que não. Então, Paulo diz, e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Ele vai usar aqui como uma figura e você já vai entender. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. Ou seja, o estado em que você foi chamado, permaneça. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é.
mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que importa é a sua obediência à palavra de Deus. Como você foi chamado, assim permaneça. Porque o casamento não significa absolutamente nada, e nem o estar solteiro significa absolutamente nada. O que importa é você estar em santidade para Deus. 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Entendeu? Você foi chamado escravo de um relacionamento, não fique preocupado, se mantenha ali. Observe os mandamentos. Se todavia você puder se ver livre disso, que se livre. Versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Olha que interessante. O que é chamado do Senhor sendo servo, sendo escravo, é liberto do Senhor. Você está livre de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você está livre das suas obrigações para com o Senhor, sem salvação. Agora, aquele que é chamado da mesma maneira, sendo livre, é servo de Cristo. Quando você é escravo de alguém por conta do relacionamento, você não é escravo de Cristo. Quando você é livre de relacionamento, você se torna escravo de Cristo. Você está ali para fazer a vontade dele. Você não tem que dividir o seu propósito existencial com outra pessoa. A não ser que essa pessoa, como você, procure viver como se não fosse casado. Como se o relacionamento não interferisse no relacionamento com Deus, no serviço do Senhor. Versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos, escravos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto aos virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre da mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Olha que interessante. Vamos entender aqui. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, ou se o virgem se casar, não peca. Como que uma virgem casaria? Uma virgem se casa e ela não peca. Ela não peca perdendo a sua virgindade? Como que é isso? Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Como eles teriam tribulações na carne se eles casariam e teriam relações sexuais? As relações sexuais não teriam tirado as tribulações na carne? Como é isso? A não ser que o pecado aqui se refira ao ato. Então, Paulo diz, olha, se você se casar, não peque. Se você é virgem e se casar, não peque, ou seja, não tenha relações. Ok? Do contrário, veja bem, vocês vão casar sem pecar, vocês vão casar sem ter relações, beleza, mas vocês vão ter tentação. É o que ele está dizendo aqui, ó. Mas se te casares não pecas, e se a virgem se casar não peca. Todavia, se você casou e continuou no estado que estava antes de ter casado, ou seja, sem ter relação, todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres
sejam como se as não tivessem. Ou seja, não pecar com a mulher, não ter relações sexuais com a mulher, a não ser que fosse para a procriação. Quando você tem relação sexual para satisfação é porque você é incontinente, é um pecado. Que Paulo, inclusive, torna ele permissivo durante o tempo que o indivíduo é incontinente, para que Satanás não o tente no que diz respeito ao adultério, fornicação e tantos outros meios imorais, pornográficos, aí que Satanás pode derrubar uma pessoa. Se você juntar a informação do versículo 28 e 29, você vai ver que está dentro do contexto que eu estou te explicando. Então vamos lá. Mas se te casares, não tem a relação. E se a virgem se casar, não tem a relação. Todavia, por terem casado, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. De que maneira? Não casando. Ok? Isto, porém, vos digo, irmãos, 2 pontos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres, os que já são casados, sejam como se as não tivessem. Ou seja, como se fossem solteiros. Como é você ter uma mulher como se não a tivesse? Se você sabe que antes do casamento você não pode tocar em mulher, e Paulo estava falando com crentes aqui, se você sabe que antes do casamento você não pode tocar num homem, se você casar e viver como se fosse solteiro, como se não tivesse esposa, como se não tivesse um cônjuge, significa que você vai viver sem ter relações sexuais, sem pecar. Porque o sexo dentro do casamento, não sendo para procriação, ele é pecado. Paulo abre uma permissão no caso do indivíduo ainda ser incontinente para que Satanás não o tente. Ele diz isso que por permissão e não por mandamento, que por mandamento era castidade, era vencer Satanás, era suportar as tentações. Aí ele continua: e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, os que usam deste mundo para casamentos, para relacionamentos, porque o texto está falando disso, ok? Qualquer figura aqui dentro é relacionado ao relacionamento, a casamento, a castidade, a santidade, a virgindade, a casado viver como se fosse solteiro. Então Paulo está dizendo, olha, os que usam deste mundo, ou seja, para ter os seus relacionamentos, como se dele não abusassem, não ficassem desfrutando. Porque a aparência deste mundo, a aparência que as pessoas deste mundo têm, ela é passageira. Aquilo que te atrai, aquilo que desperta em você desejos, paixões, que te leva a fazer loucuras pela pessoa por quem você está atraído, uma hora essa aparência vai passar. É passageira, a idade vem, tudo que está de pé cai, o vigor acaba, o fogo acaba, as paixões acabam, e aí? Você perdeu muito tempo satisfazendo a sua carne, despreocupado com a santidade. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado, sem preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Tanto no corpo, ou seja, sem perder sua virgindade, como no espírito, no entendimento, sem adquirir malícia. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Vai perder a santidade do corpo e, por causa da imoralidade, daquilo que ela tem que fazer para satisfazer o seu marido, também vai perder a santidade no seu espírito. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma, sem preocupação com qualquer outra pessoa que não seja com o Senhor e com a sua vida pessoal, no que diz respeito a adquirir santidade tanto no corpo como no espírito.
Mas se alguém julga que trata dignamente ou corretamente a sua virgindade, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça ao tal o que quiser, não peca. Case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. De sorte que o que se dá em casamento faz bem, mas o que não se dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, é muito melhor que a pessoa fique em castidade, tanto casada quanto solteira, né? Melhor ainda solteira, porque a pessoa em castidade casada, ela será tentada, vai ter muita tribulação na carne, ok? Agora, a pessoa em castidade solteira é melhor. Agora, se você está solteiro e você não consegue se conter, é melhor que você se case, para que você tenha a sua própria mulher. Todavia, fique em santidade. Faça propósitos em comum acordo de santificação para buscarem juntos a castidade. Caso termine este propósito, para que Satanás não vos tente pelo fato de vocês serem incontinentes, descontrolados, pelo fato de ainda a prostituição reinar no seu corpo, de você não conseguir se controlar, não ter domínio próprio, então vocês tenham relações para que Satanás não vos leve ao adultério. Todavia, isso é uma permissão. Você vai ser muito mais bem-aventurado se conseguir superar essa tentação, vencer essa tentação, se sujeitando a Deus, mortificando a sua carne e do seu cônjuge, para que vocês sejam santos tanto no corpo quanto no entendimento. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que é extremamente impactante, é algo que choca todos, ok? Eu já fui casado, eu já tive relações sexuais antes, sou heterossexual, tenho filhos, sei muito bem os desejos que vêm dentro do casamento. Sei também que quando se fica em santidade e você tem relação, você sente uma angústia. E por que você sente aquela angústia se você está se deitando com o seu próprio cônjuge? Ué, você está em santidade? Se aquilo não te trouxesse nenhum problema, quando você se deitasse, você continuaria normal. Mas por que você se sente angustiado? Por que parece que algo apaga? Por que parece que vem um vazio? Simples. Simples. A castidade é algo que te torna puro tanto no entendimento quanto no corpo, ou tanto no corpo quanto no entendimento, no espírito. E essa santidade, essa pureza, essa inocência, ela é perdida com um ato, por isso que você sente que a sua espiritualidade reduz. Quem é habituado a orar frequentemente, a viver uma vida de santidade rotineira, sabe do que eu estou falando. Quando você tem o ato, parece que algo diminui, parece que a santidade é afetada. Preste atenção. Você sente uma determinada angústia, frieza, naquela satisfação carnal ali. Inclusive existem momentos que quando você se satisfaz, você pensa, puxa, por que eu fiz isso? Devia ter continuado em jejum, em consagração, em oração. Mas se você é casado, você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Seu cônjuge, ele quer, você tem que ceder. Você tem que usar de benevolência, compreender a necessidade dele. E da mesma forma ele para contigo. Todavia, eu vos digo, é melhor que os que são casados vivam como se não fossem. Que Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham entendido